Fala galera, aqui é o Igor e hoje a gente vai dar aquele primeiro passo essencial para começar a estudar sozinho de uma forma correta. Qual é? Fazer o nosso plano de estudos, o nosso plano de ação, a estratégia que vamos adotar, o caminho que vamos seguir até o dia da prova. A primeira parte é um planejamento das matérias e a segunda parte é um cronograma, tá? Então vamos começar a entender como a gente vai fazer esse planejamento das matérias. Primeiro, você tem que ter uma ferramenta de estudo. Por exemplo, o que é ferramenta de estudo? Livro, apostila, videoaula, internet, a sua ferramenta de estudo. Eu, para fazer esse plano de estudos, esse planejamento de matérias, eu peguei a minha apostila que eu usei no meu ano de vestibular. Tranquilo? Então, vamos começar. É imprescindível que você faça o seu plano de estudos, tá? Esse planejamento, todo plano de estudos é que você faça. Caso você sinta alguma dificuldade, chama um amigo, mas você tem que ser o autor do seu plano de estudos, porque senão não tem como você ter um entendimento das matérias que você tem que estudar. Você tem que ter esse primeiro contato. Vamos lá. O primeiro passo é a gente iniciar um mapa mental. Como vocês podem ver aqui na tela, esse mapa mental aqui que eu comecei a fazer é um mapa de física. Claro, um planejamento de matérias, esse início, essa primeira etapa, ela é muito extensa e você tem que fazer de matéria por matéria. Vamos entender um pouquinho melhor. Aqui eu peguei um mapa mental, você pode fazer no computador, no papel, em qualquer lugar. Você pega aqui, eu estou usando o programa FreeMind, tá, galera? É um programa gratuito que você pode fazer seus mapas mentais, fazer diversos tipos de planejamento, não só de estudo. Então aqui eu coloquei planejamento de física. Beleza, eu sei que a física ela é dividida em várias etapas. O meu livro disse isso. E a primeira parte da física é a mecânica, certo? E dentro da mecânica, a mecânica é digamos que ela é a parte macro. E a partir disso, a gente vai dividindo. Digamos que a mecânica é um setor da física. E dentro desse setor, nós temos subsetores. Quais seriam esses subsetores da mecânica? A cinemática e a dinâmica, por exemplo. Então, eu abri aqui, vocês podem ver que eu tenho a mecânica, e eu abri aqui na cinemática, certo? E eu continuei abrindo. Dentro da cinemática, eu abri lá meu livro, eu folheei e eu vi que eu tinha introdução à física. E dentro da introdução à física eu tinha espaço, deslocamento, ou distância, velocidade, aceleração, todos os tópicos, todos os assuntos que eu tenho que aprender. Eu não sabia quais assuntos eu tinha que aprender e agora eu já começo a me situar. Quando você desconhece, é importante você entender isso, quando você desconhece da matéria, você não sabe nem quais são os assuntos, é claro que você não vai conseguir colocar todos os assuntos aqui. Você vai esquecer de um, você vai achar que isso não é um assunto, você vai ficar numa dificuldade. Isso é normal. Mas pensa numa coisa, feito é melhor do que perfeito. Nenhum plano de estudos, por mais evoluído que você esteja, ele não vai ficar perfeito, ele não vai ficar o melhor. Então você tem que fazer ele do melhor jeito que você conseguir, que já vai estar o suficiente. Você já vai ter uma base do que estudar. Você tem que fazer isso para todas as matérias. Todas as matérias. Isso demanda um grande tempo. Então você vai fazer o seu planejamento de física, vai fazer isso. Dá um tempo de descanso depois de fazer cinemática, bebe uma água, não faz tudo de uma vez. Vai com calma. Depois vai para dinâmica. Depois acabou, vai para outra parte, vai para ondas. Você vai fazendo a física por inteiro, né? Sai da mecânica, vai para ondulatória, vai fazendo a física por inteiro e depois faz matemática. Não necessariamente você precisa começar por física. Depois você faz matemática e faz todos os outros assuntos. Segunda parte é uma etapa de cronograma. O que seria esse cronograma? Nós vamos começar a trabalhar com datas. Depois de feito o seu planejamento, que deve durar, eu recomendo que dure em torno de 3 dias a uma semana. Não tente fazer tudo em um dia só. É cansativo fazer, tá? Tente fazer em torno de 3 dias a uma semana. Você vai para essa etapa de planejamento. Então você vem aqui, eu comecei aqui no janeiro de 2017, você vai pegar
eu vou começar a estudar no dia 16. Tudo bem. Primeira coisa a se fazer é, você vai listar todas as suas matérias todas as matérias que você tem dificuldade e as matérias que você tem facilidade. Por que essa separação? Porque, por exemplo, eu vou falar que eu gosto de português e biologia, mas eu não gosto de forma alguma de matemática, física e química. Então, essa matemática, física e química são matérias que vão me complicar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar elas em dias diferentes. As outras matérias, por exemplo, português e biologia, que você gosta, você também vai colocar em dias diferentes. Vamos dar uma olhada aqui. Eu comecei a estudar dia 16 de janeiro. Então, eu vou colocar a matéria que eu não gosto, que é física, com outra qualquer, que é história. Tranquilo. Agora, na terça-feira, eu vou dar um descanso, entre aspas, porque eu vou colocar uma matéria que eu gosto, que é biologia. E eu vou ficar com biologia e filosofia. É um dia mais calmo, mais tranquilo. Então, a tendência é que na segunda você sinta um pouquinho de peso, porque você vai estudar física. Mas na terça já melhora um pouco, porque você vai estar estudando biologia. Na quarta-feira você volta para uma matéria difícil, uma matemática, e algo mais leve, uma língua estrangeira. Na quinta-feira, pode repetir uma matéria difícil ou uma matéria que você sinta mais facilidade, que você goste mais. Nesse caso aqui eu preferi deixar uma matéria que sinta mais dificuldade por ser na quinta-feira. Química e Geografia. E na sexta-feira uma matéria que eu tenho mais facilidade. Por que na sexta? Porque sexta, geralmente as pessoas gostam de sair. Então eu não vou colocar algo cansativo para minha sexta. Então se você gostar de sair, a sexta tem sempre uma festinha ou outra, então deixa a sexta um pouquinho mais livre. Tá? Sábado e domingo, geralmente tem simulado. Se você faz um curso pré-veste, se você está no colégio mesmo, fazendo terceiro ano normal, ou se você está no primeiro e segundo ano, geralmente você tem provas e simulados nesses dias. Tente não estudar no sábado e domingo. Ajeite sua agenda do ano todo, ajeite o seu cronograma para você não estudar no sábado e domingo. Para você ter, nesses dias vagos. E quando você precisar fazer uma prova ou outra, você se sentir confortável, sabendo que você só vai fazer aquilo naquele dia e não vai precisar mais estudar. Para quem faz esses vestibulares, arte e educação física são cobrados no Enem e todos os outros vestibulares. Então, tome cuidado. Separa um sábado ou outro para estudar essas matérias. Tá? Aí vamos lá. Você chegou aqui, acabou a primeira semana. Na segunda semana, não sei, deu na telha que você está lá fazendo seu planejamento e você quer colocar, não mais física, você quer colocar nessa semana biologia. Não tem problema, você coloca biologia. Sei lá, vamos colocar ecologia aqui. E você coloca outra matéria, você quer colocar com sociologia. Você pode. Não necessariamente você precisa seguir, segunda vai ser física e história, terça vai ser biologia e filosofia. Galera, vamos fazer um leve trabalho aqui. Vamos pensar, vamos fazer um exercício aqui. Por que o trabalho é tão cansativo? Por que o dia da galera que tem trabalho pesado em escritório é tão cansativo? Porque geralmente eles fazem as mesmas coisas. Um grande erro no planejamento, no seu cronograma, é você tentar botar sempre para fazer as mesmas coisas. Então, vamos tentar variar. Coloca uma biologia e sociologia, troca. Lembrando, respeitando aquela regra, nunca uma matéria que você tem dificuldade no mesmo dia, com outra que você tem dificuldade, e nunca uma matéria que você tem dificuldade com outra que você goste. Por que não? Porque aí você vai transformar um dia que poderia ser legal em um dia chato. Porque você tem uma matéria que você gosta, mas você tem uma matéria que você tem dificuldade. Então, vai acontecer que as duas vão se confrontar. E esse dia, querendo ou não, vai se tornar um dia cansativo. Tá? Então, se separa as 5 matérias. 3 que você tenha dificuldade, 2 que você goste, 2 que você não tenha dificuldade. E começa a trabalhar nisso. Essa parte de separação é muito importante para o seu cronograma. E daí você vai. O que você vai fazer? Você vai pegando lá no seu planejamento, lembra que a minha primeira matéria foi Introdução à Física?
Então você vai pegar a introdução à física e vai colocar aqui no dia 16. E assim vai. E assim por diante. Até você chegar no fim do ano. Para fazer isso, eu usei o Excel. Eu entrei lá no Excel, arquivo, eu pesquisei um modelinho de calendário e baixei e fiz. Se você quiser fazer isso no papel, faz no papel, problema nenhum. Alguns avisos importantes. Galera, por exemplo, então vamos pegar um feriado aqui. Vamos... setembro. 7 de setembro, quinta-feira. Vai emendar. Vai emendar. Quando emenda, tem duas possibilidades. Ou você faz alguma coisa, viaja, sai, vai pra praia, ou você não faz nada. A grande probabilidade é que você viaje e faça alguma coisa. Mas querendo que você faça, eu tenho certeza de uma coisa só. Você vai ficar preguiçoso. É certo, todo mundo fica preguiçoso no feriado. Então, aí você me vem, sabendo que você tem dificuldade em matemática, por exemplo, você põe aqui matemática. Você acha que isso vai dar certo? Lógico que não. É um dia que você está preguiçoso. É um dia que você não quer estudar porque é feriado. Um dia que você, que faz curso, não tem curso. Pré-vestibular, não tem escola. Então, deixe esse dia, não sei, estudar algo mais leve. Ou então, se programe para não estudar. Entenda uma coisa, não é necessário você estudar todos os dias. Se você tem um planejamento, você pode pular algumas datas festivas e não estudar. E a última dica que eu tenho para dar para vocês é em relação ao atraso ou adiantamento. Por exemplo, aqui no dia 16 eu estava muito motivado, estava com muito tempo de sobra, estudei física, estudei história e acabou. Eu posso estudar mais coisa, tem mais tempo. Aí eu venho e estudo uma biologia. Não. Nunca adiante matéria. Caso você precise atrasar, atrasa, mas nunca adiante. Por quê? Quando você adianta a matéria, você começa a querer adiantar sempre. Adiantar sempre. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. E eu queria estudar muito por um dia. Acabava que eu não estudava o suficiente. Eu acabava estudando rápido para poder acabar aquilo. Ponha na sua semana esse esquema de 2 matérias por semana, 2 matérias por dia, dá o tempo suficiente para você estudar. E ainda sobra um pouquinho. E sempre que sobrar, você tenta fazer o máximo de exercício. Foca nos exercícios. É muito importante você entender a teoria, mas fazer os exercícios. Mais pra frente também eu vou tentar fazer alguma coisinha relacionada a isso para poder ajudar vocês. Mas esse é o primeiro passo. Você fazendo esse plano de estudo, você fazendo esse cronograma, você está feito, você tem uma estratégia, você tem um caminho a seguir, você sabe o que você vai fazer. Agora você precisa aprender como você vai fazer isso. E as minhas dicas vão te ajudar a aumentar a eficiência do seu aprendizado em níveis absurdos, em níveis sensacionais, que vão te gerar os melhores resultados. Primeiro, antes de aprender alguma coisa, vamos saber aprender qualquer coisa. Abraço, gente!